Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo rápido aqui, falar sobre o vídeo que eu fiz ontem. Eu avisei sobre a data, né? Ontem foi 11/11 e é uma data aí, números cabalísticos, onde geralmente a comunidade, a elite globalista costuma utilizar essas datas para dar um sinal, né? Avisar o que eles vão fazer. E por que que eles fazem isso, né? O pessoal não entende às vezes, mas por que que eles vão avisar, deixar sinais, mensagens subliminares e tudo mais? Muito simples, gente. Esse pessoal acredita numa religião doida. Eles acreditam em certas coisas que nós nem fazemos ideia. E uma das coisas que eles acreditam é karma. Então, para se livrar do karma, daquilo voltar para eles, as desgraças que eles causam, eles têm que avisar, como se fosse o Diário Oficial, né? Uma lei nova do Diário Oficial. Eles lançam a lei e está lá no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial, já está valendo. Se você leu, se você não leu, o problema é seu. Né? É assim que funciona, tá? Então, é justamente para se redimir da culpa, tá? Então, assim, ontem eu avisei, né? Falei que pra gente ficar no vídeo, logo no começo do vídeo de ontem, pra gente ficar esperto aí a respeito dessas datas, e foi dito e feito. Ontem, nas 11 horas às 9 horas da manhã, já teve alguns bancos foram atacados, né? O Bradesco saiu do ar durante um tempo. Depois, às 9 horas da noite, portais e muitos sites, muitas plataformas foram atacadas por hackers, né? Plataformas como o YouTube, plataformas como o Google Play e tudo mais. É, das 9 horas da noite de ontem até hoje, o que está acontecendo na internet é uma guerra cibernética. Está tendo ataque hacker, hacker contra hacker, uma luta, uma briga feia. Tem um site que eu vou deixar na descrição aí depois, vocês verifiquem. Então, nesse site mostra, né, as movimentações que são detectadas de malware, de spam, de bots tentando descobrir senhas e aquelas coisas, né? O mais engraçado que eu queria trazer para vocês é que são os países que estão sendo mais atacados. O país mais atacado foi a Rússia, né? Que teve mais atividades. Depois a Alemanha. Em terceiro lugar veio o Brasil. Tá? De 138 países, o Brasil foi o terceiro. Logo depois do Brasil veio os Estados Unidos e após os Estados Unidos a China. Por que isso? Né? É muito simples. A China, porque a China ficou por último? Primeiro, a China é um país muito fechado, a internet dela é muito fechada, então existem vários firewalls para você conseguir até para você enviar um e-mail para a China. Antes do seu e-mail chegar lá, ele passa por vários firewalls do governo. Né? A Rússia também tem essa internet fechada, contudo, para fazer um ataque de lá, ele tem que abrir a porta. Quando abre, entra outro. Né? Então, eu acredito que seja isso. A Alemanha e a Rússia é o país com o maior arsenal nuclear do mundo. Né? Ela tem mais de quase 7 mil ogivas nucleares ativas, né? Maior do que o arsenal americano, e fora as inativas. E as que estão na reserva. Tá? O Brasil, a Alemanha é o centro do globalismo. Né? Essa seita, essa religião que essas grandes famílias globalistas e a grande elite, né, alguns artistas e tudo mais, fazem parte, né, a elite globalista. Essa seita ela tem raízes muito fortes na Alemanha, né, nas antigas seitas pagãs da Alemanha. Né, então, inclusive o terceiro Reich do Hitler nasceu dali. Né. Então eu acredito que seja muito por isso, tá? Que na Alemanha tem muita informação globalista lá. E o Brasil, em terceiro lugar, eu acredito que seja por alguns fatores, como primeiro, o Brasil é a sétima economia do mundo, né? Tem muitas empresas grandes aqui, com muitas informações importantes. O Brasil é líder em alguns setores, como o agronegócio, né? E comida é o que move o mundo.
Então, informações sobre como plantar, informações de genética animal ou vegetal, não tem preço no mundo, tá? O Brasil é o país que mais produz e usa menos espaço, o país que consegue produzir mais por metro quadrado e usando menos defensivos agrícolas, tá? Então assim, o Brasil ele produz muito e bem. Então isso é uma das informações que talvez esse pessoal esteja tentando conseguir fora as informações do governo. Né? O Brasil é um país que está se armando, para quem não percebeu ainda, né? Para quem é alienado não está vendo, mas o Brasil está se armando. É o único país aí com presidente de direita, né? Fora os Estados Unidos. Nem vou colocar a Inglaterra nisso, porque o Boris Johnson parece que mudou de lado. Eu preciso verificar isso primeiro, antes de dar mais informações. Mas um cara que faz um discurso com o bottom do Agenda 2030 da ONU não pode mais. Ele perdeu minha confiança. Né? Espero que seja um golpe que ele esteja dando nos globalistas, mas é só uma esperança minha. Então o Brasil está sendo atacado nessa guerra cibernética, né? Já vem sendo atacado. Muito também tem a ver aí não é à toa que o Bolsonaro subiu o tom, né? Contra as acusações, contra as ameaças ali do Biden. E não é subir o tom somente contra a Venezuela, não. O Bolsonaro subiu o tom contra os Estados Unidos, caso o Biden seja presidente, né? Para você ver a situação em que nós nos encontramos, tá? Bolsonaro não é burro, né? Ele é militar e ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que cutucar um leão com um palito de dente, né? A gente costuma usar a expressão onça com vara curta. Nos Estados Unidos, no caso, seria um leão com palito de dente. É, e os Estados Unidos, em quarto lugar, né, sofrendo ataques, os Estados Unidos tá muito por causa das eleições e por que o quarto? Porque os Estados Unidos têm muita defesa, né, eles estão e a parte de defesa cibernética americana, ainda mais nesse período que eles estão vivendo de eleições, tá todo mundo lá em alerta vermelho, né, então meio complicado isso. A China é aquilo que eu falei, muito fechado, tá? Então essa guerra cibernética já começou. Lembra, gente, que existem estágios. Uma guerra mundial, ela não começa de repente. Decretei a guerra, vamos contra aquele país. Não é assim, né? É paulatino, como foi a Primeira Guerra, como foi a Segunda Guerra. São eventos que vão culminando até o ponto da belicidade. Então, assim, já estamos numa guerra de narrativas, né? Por exemplo, o Biden dizendo que vai fazer isso contra o Brasil falando que tem que ter pólvora, a Alemanha falando, o Macron falando do Estado Islâmico, falando mal dos islâmicos, a Turquia ameaçando a França, a China e os Estados Unidos trocando farpa, né? Então, a guerra de informação já começou, tá? Agora já estamos na parte da guerra cibernética, que é onde o inimigo tenta saber o máximo possível das forças e das informações que o inimigo tem. E cada vez a gente vai chegando mais próximo aí da guerra de fato, tá? Essa elite globalista, ela quer ver o circo pegar fogo. Eu já falei isso aqui antes. Quem faz guerra não vai à guerra, né? Os grandes cabeças da guerra, aqueles que causam a guerra, eles não vão para a frente de batalha, eles não morrem com um tiro, né? Eles ficam dentro dos seus bunkers muito bem salvos e bebendo uísque no ar-condicionado, né? E no caso dos globalistas fazendo uma grande putaria, e quando eles acham que a guerra deve acabar, eles saem lá dos bunkers deles, fazem um acordo e pronto. O objetivo deles já está resolvido, que o único objetivo globalista é diminuir a quantidade de pessoas na Terra, né? Os Estados Unidos e esses globalistas detêm algumas tecnologias aí muito, muito além do que a China e a Rússia têm, tá? Os Estados Unidos detêm algumas tecnologias que muitas pessoas falam que se trata até de engenharia reversa, de
tecnologia alienígena, aquela coisa toda, mas isso já é teorias, né? Mas no final das contas, assim que explodir essa guerra, que a elite globalista decidir que já morreu o suficiente de pessoas, eles vão terminar a guerra simplesmente eliminando a China e a Rússia como se fosse num passe de mágica, né? Eles têm a tecnologia para isso, tá? Então a China e a Rússia hoje para os globalistas são apenas aliados de ocasião, são apenas mais algumas peças no tabuleiro deles, né? Eles não têm medo da China, eles não têm medo da Rússia, eles não têm medo de nada, eles são muito poderosos, né? E o Trump está atrapalhando bastante a vida deles. É por isso que até a eleição americana eles conseguiram aí mexer, tá? Bom, queria deixar isso gravado. É, fiquem espertos enquanto a isso. O Brasil está sofrendo esse ataque hacker, essa guerra hacker que está acontecendo. Como eu disse, eu vou deixar na descrição aí o site, tá? E para vocês que acham que tomaram Red Pill e sabem, descobri, existe uma elite globalista que quer fazer a nova ordem mundial, os Soros. Meu, vocês estão na casca do ovo, velho. Está na superfície do lago. A coisa é muito mais profunda. Tem coisas que eu até evito falar aqui, porque é falar e sumir. Os meus vídeos não têm alcance, né, no YouTube, porque enquanto eu for pequeno eu posso falar também, né? A vantagem é essa, né? E eu prefiro ser assim também. Eu falo para quem quiser ouvir, e se a coisa ficar muito grande, eu corto os meus vídeos, porque eu tenho amor à minha vida. Eu tenho mais coisa para fazer. Então é isso, tá bom, pessoal? Eu vou recomendar um canal aí para você que tomou o Red Pill e acha que já sabe de tudo. Vou te dar um canal para você tomar uma overdose aí de Red Pill. Procure o Casando o Verbo do Jailton, e vocês vão saber de muita coisa, tá? Vão descobrir muita coisa aí, tá? Que a realidade ela é muito, mas muito, muito pior do que qualquer filme de ficção científica, né? Para quem assistiu o Bebê de Rosemary, aquilo que acontece naquele filme é só um esboço do que é real, tá bom? Parece teoria da conspiração, parece que é piada, mas um dia todo mundo não, mas a maioria das pessoas ainda vão ficar sabendo, ok? Boa noite para todo mundo, felicidades, fé em Deus, boa sorte para nós, tchau, tchau.